localizar um depósito que estaria sendo, né, utilizado para adulteração de combustível. Você sabe que combustível adulterado pode trazer vários problemas, né, ao carro. E quais são as consequências no uso dos veículos? Aí a gente vai ampliar ainda mais a discussão. A qualidade independente de adulteração ou não, do combustível que a gente tem afetado os motores dos carros? A gente vai conversar agora com o Daniel Galderize. Se tiver errado, me corrija o seu nome, Daniel. Ele é proprietário de uma oficina automotiva e vem registrando uma demanda significativa de atendimento por causa de veículos com suspeita de combustível adulterado, assim também como com combustível de baixa qualidade. É muito bom tê-lo aqui conosco, viu, Daniel? Agradecer. E já me deu uma aula aqui em off, agora vai trazer para os nossos ouvintes, porque muita gente tem dúvida mesmo. Queria começar dessa forma, o que define a adulteração de um combustível, né? Na prática lá, você consegue observar facilmente, ó, esse problema que foi causado por o combustível adulterado, consegue pelo próprio aspecto do combustível saber que ele foi adulterado, Daniel? Bom tê-lo aqui conosco, viu? Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Princesa FM. Então, a adulteração de combustível muitas vezes não é conseguida ser detectada a olho nu. Ela precisa ser enviada para um laboratório. O que ocorre é que existem adulterações grosseiras, né? E nesse caso, um combustível com esse tipo de adulteração grosseira muda o aspecto do combustível e é possível ser verificado. Mas isso são poucos casos. O que acontece muito é que os clientes acham que abasteceu num posto e por conta daquele abastecimento deu problema no seu veículo. E na verdade, o processo de combustão é um processo sujo. Nosso combustível não é um combustível de tanta qualidade. E o consumo para poder ter uma melhora da vida útil do sistema de alimentação, não é? Porque é um sistema caro.
tá? E ele vai pagar aquela manutenção e o carro vai voltar a funcionar como deveria, apenas. Não vai ter nenhum tipo de melhora. Quais são as condutas? Então, abastecer em posto de confiança, abastecer em posto de alta rotatividade. Por quê? A gasolina tem um prazo de validade máximo de 90 dias, o diesel de 60 dias, o etanol de até 1 ano. Então, ele precisa ter um posto que tenha giro. Ele precisa também ter condutas como deixar o tanque do veículo cheio, tá? Por quê? Se ele deixar vazio, deixar meio tanque, ocorre o processo de condensação, não é? Se forma água dentro do interior. No caso dos veículos abastecidos com diesel, existe um percentual de biodiesel cada vez maior e essa água vai alimentar essas bactérias desse biodiesel, vai causar um dano muito maior e mais rápido, inclusive, ao sistema de alimentação diesel. Então, os consumidores precisam ter essas condutas de procurar um posto de confiança, abastecer, e pegar nota fiscal, abastecer em posto de alto giro e deixar o tanque cheio o máximo possível. Além disso, precisa fazer uma aditivação a cada 5.000 quilômetros de forma recomendada, tanto para veículos equipados, abastecidos com etanol, quanto gasolina, quanto diesel, a fim de fazer uma limpeza desse sistema, tirar o excesso de borra, tirar o excesso de carbonização de toda a linha de combustível, dos bicos, das bombas. É necessário ter esse cuidado para você prolongar a vida útil aí dos componentes. Você falou da aditivação, agora tem um porém aí, né? Tem gente que fala, eu só uso gasolina aditivada porque vai ser melhor para o motor do meu carro. Me parece que não é bem assim, né? Queria que você explicasse um pouco isso, porque você, por exemplo, recomenda mais a aditivação feita pelo próprio cliente, no caso, não é o combustível já aditivado, né? Tem uma diferença aí. Exatamente. O que acontece? Veículos têm de tecnologias diferentes, tá? Então eles precisam de aditivos diferentes. Hoje, infelizmente, a gasolina aditivada não existe uma norma da ANP para verificar a qualidade daquele combustível. Então, se um tanque de 20 mil litros de um posto for aplicado um aditivo qualquer de 300 ml, teoricamente está aditivada, o posto está vendendo um combustível aditivado de forma correta. Porém, vai causar uma ação de detergência, de limpeza, de proteção do sistema de alimentação? Muito provavelmente não. Isso é o que a gente vê. Então, assim, o consumidor, ele tem que ter liberdade, ele tem que entender isso, ele tem que ter liberdade de abastecer com qual combustível ele queira. Porém, ele tem que ter a responsabilidade de fazer uma aditivação própria, né, via tanque, a cada 5.000 quilômetros, com aditivos importados de preferência. Por que importados? Porque também aditivos nacionais não possuem nenhum tipo de regulamentação. Então, podem existir marcas aí, ou até empresas que compram marcas de fora, tá? Que estejam aplicando aditivos que não têm eficiência. Imagina um aditivo um produto que não só vende no Brasil e não tem nenhuma agência que verifique a eficiência daquele produto. Imagine você comprar um produto com o mesmo valor, que é vendido em 150 países e é produzido na Alemanha, é produzido nos Estados Unidos. Então você vai ter realmente a garantia de qualidade de comprar um produto importado e fazer a ação de detergência, de limpeza do sistema de alimentação, promovendo assim uma durabilidade maior ao conjunto. Qual a importância de fazer isso? Isso pode prevenir de que tipo de problema grave no motor posteriormente, e é algo que a pessoa pode fazer em casa normalmente, não oferece nenhum tipo de risco? Como fazer isso? Abastece, coloca o aditivo, ou coloca o aditivo antes de abastecer? Como é que é isso? Então, o combustível, o nosso combustível, como nós já falamos, não tem tanta qualidade, muitas vezes é mudado as normas lá em Brasília, né? Aumento o percentual de etanol na gasolina, aumento o percentual de biodiesel no diesel, sendo que os veículos foram homologados com outro tipo de combustível. A maioria dos diesel, por exemplo, são homologados com 7%, e hoje já estamos partindo aí a partir de abril desse ano para 14% de biodiesel, o dobro, né? Então o sistema de alimentação não vão aguentar. O que é necessário fazer? O próprio consumidor, no veículo, vamos lá, veículo etanol e veículos de gasolina, tá? Veículos flex em geral. O próprio consumidor, ele vai fazer a aplicação do aditivo a cada 5.000 quilômetros. Ele aplica o aditivo já no posto de combustível e enche o tanque. Esse aditivo vai ser misturado com combustível. Para um tanque, quantos ml mais ou menos? Em média 300 ml. 300 ml. O aditivo, ele já vem na medida exata para um tanque de combustível. Certo. E ele vai rodar normalmente com aquele tanque, não vai sentir diferença de mudança de potência ou de algum tipo de engasgo, não muda em nada.
porém aquele aditivo vai estar fazendo a detergência. Ele precisa aplicar novamente a cada 5.000 quilômetros. Então, na conta de 10.000 quilômetros ali de uma manutenção de troca de óleo, ele vai gastar em média aí mais de R$200, R$100 por cada aditivo. No caso da linha diesel é um pouco diferente. O diesel ele precisa ter o uso de um estabilizador. O que é que esse estabilizador vai fazer? Em cada abastecimento, tá? Por conta do percentual de biodiesel, o nosso biodiesel ele não é padronizado, ele não tem uma única fonte. Então, ele precisa ser estabilizado, ele precisa ter que aquelas bactérias sejam mortas e precisa que a água não se misture ao diesel, tá? Então, em cada abastecimento precisa ser aplicado um determinado aditivo para estabilizar o diesel. Esse aditivo ele não vai fazer a limpeza do sistema. Então, assim como na linha gasolina, em cada 5.000 quilômetros precisa ser aplicado um outro aditivo para fazer essa limpeza do sistema de alimentação. Bomba de baixa, bomba de alta, toda a parte de mangueiras que vão levar o combustível até os bicos injetores, como o rail, esses aditivos têm essa função de detergência. Bom, você falou aí a questão do diesel, né, do biodiesel. O motor foi desenvolvido para um tipo de combustível. Porque em off você estava me explicando aqui as diferenças mesmo, né? A gasolina, qual é o tipo de gasolina que os motores são preparados para receber e qual é o tipo que a gente tem no Brasil, o etanol, no caso, que a gente chama de álcool, e o diesel também, porque parece ter uma diferença significativa aí, né? Então, nossa frota é uma frota bem antiga, então a gente tem veículos homologados, vamos falar assim, de linha gasolina, de 2010 para cá. São veículos, a maioria com os mais modernos, né? Com injeção direta, com turbo compressor, com a taxa de compressão alta, então ele requer um combustível de alta qualidade. E com o passar do tempo vem aumentando o percentual de etanol nesse combustível. Indifere aí se você utilizar a gasolina comum e a gasolina aditivada. É a mesma octanagem, vai ter o mesmo percentual de etanol. O que vai servir de diferença positiva seria o uso de uma gasolina premium, como a Podium, a Octa Pro, a Shell Racing, por exemplo, seriam gasolinas de alta octanagem com um percentual de 25% de etanol e com uma ação de detergência melhor, tá? Mas em termos de usar gasolina comum, gasolina aditivada, é a mesma coisa. O que acontece? Os veículos foram homologados para um tipo de combustível. Esse tipo de alteração vai fazer com que haja desgaste de forma prematura, oxidação, desgaste nas bombas, em peças, nesses componentes, né, do sistema de alimentação. No caso do diesel, por exemplo, a gente tem uma legislação que foi alterada em 2012 e exigiu aí o uso do diesel, primeiro S50 e agora S10, né? E a maioria das caminhonetes foram homologadas com 7% de biodiesel e esse percentual de biodiesel aumentou. Em 2018 praticamente, em 2019 teve um percentual muito grande de biodiesel, causou muito problema, muitas caminhonetes, Hoje a gente vê um mercado de seminovos de caminhonetes bastante desvalorizado, de veículos diesel em geral, bastante desvalorizado por conta disso, por conta do excesso de biodiesel adicionado ao diesel, que causou problemas que são infelizmente muito caros. Um bico injetor de um veículo diesel custa em média R$4.000, A maioria são 4 cilindros, são 4 bicos, mais uma bomba de alta que custa em média R$12.000, fora a mão de obra, que tem veículos que tem uma mão de obra mais demorada. Então é necessário ter esse tipo de consciência do consumidor e fazer esse tipo de aditivação para durar mais, O etanol, por exemplo, ele possui 7% de água, só que é uma água desmineralizada. O etanol batizado, utiliza-se água de torneira, que acaba oxidando, muito mais rápido, bomba de baixa e os bicos injetores, e até as partes de plástico, a flauta, as partes de plástico do sistema de alimentação, acaba deteriorando por conta de adulterações inconformes, Então é necessário que o consumidor tenha consciência, e procure fazer a manutenção do seu carro para evitar ter despesas desnecessárias. Pois é, e despesas que podem ser elevadíssimas, Você estava me contando de um caso, por exemplo, que você tem lá. Suprimir até o nome do veículo e da marca, para poder preservar também a marca, mas não é nenhuma anunciada pela gente, viu, gente? Não é a Nissan, isso eu posso garantir. Mas também não vou falar mal da concorrente da Nissan, a ideia não é essa.
Mas você tem um lá que o prejuízo é enorme, né? E aí acaba que estigma o carro no mercado como um carro ruim. E na verdade o problema não está no carro, o problema está no combustível. Ele foi homologado para 7%, estamos com 13% de biodiesel hoje, tá? Se não usar o aditivo, vai fazer com que a bomba de alta tenha uma cavitação, né? Vai formar aquela gordura e vai fazer com que a bomba de alta tenha uma cavitação e solte limalha. Então assim, a conta para esse veículo em si, dentro da concessionária, custa R$60 mil. Nossa. É um valor extremamente expressivo para fazer com que o veículo volte a andar de forma normal. Não vai ter melhoria nenhuma, não vai ter prolongamento de vida útil nenhum. Ele simplesmente vai fazer com que o veículo ande de forma normal. E se aquele consumidor que pagar esse valor de manutenção, ele continuar abastecendo sem usar o aditivo, pode ocasionar novamente, e de forma muito breve, outro dano como esse. Então, assim, não existe uma garantia, inclusive, que vá durar 1 ano, vá durar 3 anos. Pode durar um abastecimento apenas. Né? Se ele abastecer com diesel e não fizer a aditivação, não fizer a estabilização do diesel. Essa conta de cuidados ficou a cargo do consumidor, do proprietário do veículo. Muitas montadoras, muitas concessionárias não explicam isso para o cliente, porque se explicar essa complexidade, pode acabar não vendendo o carro, tá? Então, tem carros, por exemplo, carros diesel que precisam usar um aditivo para diminuir a poluição, um pós-tratamento. Tem amigos meus que compraram um carro da diesel e que nem o vendedor, nem a parte da entrega técnica informou que ele tinha que abastecer com o Arla 32. Né? Então, assim, é bem complicado. As pessoas precisam se instruir com pessoas que realmente entendam. Muito grupo de WhatsApp fala muita coisa sem conhecimento técnico, muito youtuber também, as pessoas se educam muito pela internet, né? Então muito youtuber também sem conhecimento técnico fala muita coisa. Então é importante que a pessoa procure uma oficina de confiança ou procure um canal de educação de confiança sério para ele saber como é que ele vai cuidar do seu veículo, porque o bico injetor ele tem um desgaste natural, tá? Ele vai durar ali 150, 200 mil quilômetros, talvez até mais, mas não é para durar 20 mil, como tem acontecido muito comumente, não é? E muitas vezes esses veículos, eles mesmo na garantia de fábrica, as montadoras não estão dando garantia, não é? Porque é um agente externo, entendeu? O combustível de má qualidade, o combustível adulterado é um agente externo, então não tem obrigação da montadora de bancar aquilo dali. Algumas fazem por cortesia, outras não, a maioria não. Pois é, e tem combustível mais problemático, tem carro. O que é que dá mais problema em relação a essa questão do combustível versus o que o motor é preparado para receber? Ou acontece igualmente? O que é que chega mais na sua oficina? Gasolina, etanol ou diesel? O que é que dá mais dado problema em motores por falta de fato de tratamento das pessoas e cuidado das pessoas, até por falta de conhecimento também, né? Sim. Vamos lá, todos dão problema, tá? De forma igual. Mas é uma mudança de conduta. Sim. A primeira dica, para quem não quer nem gastar muito, ande com o tanque cheio. Vai parar o carro, vai viajar, vai parar no final de semana, abasteça o carro, enche o tanque e deixa o carro guardado. Principalmente se ele estiver parado, né? Exatamente. Porque dessa forma, você evita que tenha condensação, evita que tenha oxigênio dentro do tanque, evita que tenha oxidação da bomba de baixa, tá? Você evita a formação de bactérias no carro diesel, então sempre ande de tanque cheio. Lembrando que validade do diesel de 2 meses, da gasolina comum de 3 meses, da gasolina premium de 6 meses, do etanol de até 1 ano, tá? Essa é a primeira conduta. Então, infelizmente acontece problemas no sistema de alimentação de veículos gasolina ou abastecido com etanol e diesel também, bastante, tá? Não tem um veículo que hoje seja imune a esse tipo de combustível que nós temos hoje, não existe. Mas a mudança de conduta do consumidor vai fazer com que ele tenha ali um prolongamento ali do sistema. Bom, dito isso, quem tá ouvindo a gente agora e tomou um susto igual a mim, né? Que não fazia, eu até esse momento nunca fiz isso e agora já sei da necessidade de colocar o aditivo a cada 5 mil quilômetros, do aditivo ser um aditivo de procedência, de preferência importado, porque né, os nacionais não têm uma homologação de fato que tem uma exigência de ter de fato aquela eficácia de detergência no veículo. Qual é o primeiro passo agora? Quem quiser, por exemplo, tem gente que já pode estar com algum dano no motor e que não sabe que possa sanar no começo para o problema não ser maior, não chegar a esses R$60 mil que você falou desse veículo específico que você recebeu lá.
Existe revisão específica para esse caso? A pessoa, não, eu quero dar uma revisada e a partir de agora, depois dessa revisada, eu quero passar a utilizar a cada 5.000 quilômetros o aditivo para poder ter um motor mais saudável no meu carro e com chance de problema menor. Sim, existe esse tipo de check-up, tá? Sim. A primeira coisa seria uma avaliação do sistema. Existem equipamentos de diagnose e procedimentos específicos para verificar como é que está a estanqueidade do bico, como é que está a vazão de bomba de baixa, de bomba de alta. Então existe mais específicos para limpeza de imediato ali do sistema de alimentação. Dessa forma, ele vai conseguir, o consumidor ele vai conseguir ter uma limpeza adequada do sistema e saber que a partir dali é responsabilidade dele fazer com que o sistema de alimentação dure, para evitar ele ter esse tipo de despesa. Lembrando que assim, muitas oficinas gostam desse tipo de problema, porque gera fluxo na oficina, tá? Mas imagine o seguinte, se existir a possibilidade de você ter uma manutenção ali, a pessoa que roda 20.000 quilômetros por ano, ele vai aumentar em média R$ 400 o orçamento de manutenção do carro dele de forma preventiva. Ele vai evitar de gastar aquele dinheiro que ele está guardando para trocar o carro, ou para viajar com a família, ou para pagar algum curso. Ele vai evitar de gastar esse dinheiro na manutenção do carro, né? Então, o conhecimento realmente é importante, tá? Para evitar essa despesa desnecessária. Sem dúvida. É melhor você gastar pouco, até de forma constante, com um espaço de tempo menor, do que você gastar. O aditivo, você falou, custa em média R$100. Exatamente. A cada 5.000 quilômetros você utilizar o aditivo ali, é R$100 a mais no abastecimento que você vai ter a cada 5.000 quilômetros. Pode estar livrando de 60 mil aí, né? Sim. Ou até mais. Lembrando que esse tipo de procedimento, né, e os aditivos são de forma preventiva. Então, sim, quanto mais novos os veículos, mais cedo a pessoa começar a cuidar, melhor. Não é uma forma corretiva. Se o carro já tiver qualquer dano, já tiver com dificuldade na partida, já tiver dando algum tipo de falhamento, o recomendado vai ser substituir o componente, tá? Tá bom, muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Agradecer a disponibilidade de vir bater esse papo conosco, Daniel. Eu acho que para mim foi uma aula e para todo mundo que está acompanhando a gente também, importante demais, porque eu fico só me colocando no lugar dessas pessoas que estão com esses problemas, né? E assim, algo que eu não tinha a noção, a gasolina brasileira é realmente de baixa qualidade em relação ao que o mercado automotivo mundial espera. Porque um motor, e é importante que a gente diga isso, ele é fabricado não só para o Brasil. Ele é fabricado, você tem carro, os carros hoje vendem no mundo inteiro. Não é um projeto de engenharia que nem compensa você ter um motor só para o Brasil, um motor só para a Alemanha, um motor só para a Índia, um motor só para os Estados Unidos, né? E o Brasil acaba que fica o combustível brasileiro é bem diferente de outros mercados para quais o motor que roda aqui no Brasil foi desenvolvido. Isso mesmo eu não sabia. Essa diferença, né? Você tem o dobro de biodiesel do que o motor realmente suporta. Você ter o dobro de várias taxas. Você falou aí, por exemplo, a gasolina, ela tem que ter um percentual, ela tem um percentual de etanol, né? Sim. Qual o motor suporta quanto e quanto que a gente usa mesmo? Você estava me explicando isso? Na verdade é o seguinte, com base no que foi homologado, porque às vezes anteriormente pode ter sido homologado com 20%, a gente já está em 27,5% encaminhando para 30%, já tem uma proposta no Congresso para aumentar para 30%. O grande problema é a mudança da regra do jogo depois que o jogo começou, tá? Sim. Então, se liberaram, eu imagino que foi homologado um determinado veículo com um determinado percentual de combustível e mudou a regra do jogo posteriormente. E talvez seja inviável fazer a mudança do sistema de alimentação para adequar. Às vezes não tem nem tecnologia, tá? Não existe hoje uma caminhonete, por exemplo, diesel que tenha homologação para o diesel vendido para o Brasil. Olha que complicado. Nossa, é realmente complicado. Então, esse o grande problema hoje, essa mudança de regra do jogo que fez com que a economia de algumas pessoas fosse atingida. E a gente acaba que paga essa conta, né? A gente paga essa conta. Como você disse, o pessoal lá em Brasília muda, dá uma canetada, já foi, e aí todo mundo paga essa conta, né? Há um tempo atrás, inclusive, Fernando, existiu uma discussão no Congresso
a respeito de implantação de veículos leves diesel, porque é o único país no mundo que não tem veículos leves diesel, é o Brasil, né? E o processo já estava para encaminhamento de aprovação. E um ilustre deputado fez uma declaração, eu esqueci agora o nome dele, mas muito contundente e correta, que ele conhecia do processo, né, dos problemas, conhecia dos valores, né, de manutenção do veículo diesel, e o que ele falou foi: se colocar veículo diesel em larga escala, né, para veículos leves, botar os motores diesel em veículos leves em larga escala, vai acabar com a economia das famílias. As pessoas não vão ter mais dinheiro para nada, só vai ter dinheiro para dar manutenção do carro, né? Porque o brasileiro fala que gosta de carro, é apaixonado de carro, mas eu não vejo isso, porque quem gosta cuida, e a maioria não cuida, né? A maioria quer dar a manutenção corretiva, e é muito cara a manutenção corretiva, é muito dolorosa a manutenção corretiva, entendeu? As pessoas precisam ter consciência de fazer a manutenção preventiva. Pois é, quem tá ouvindo a gente é o nosso querido Henrique do Grupo Itadio, tá dizendo que você é fera demais, Daniel é fera demais. E ele fala que, no caso, né, do veículo da Nissan Frontier, já vem com tanque de Arla, que em geral você roda 17 a 19 mil quilômetros e avisa quando está baixo. A tecnologia também acaba ajudando muito nisso, né? Alguns carros, não só a Frontier, mas alguns outros também já avisam, né? Quando você precisa abastecer o Arla, né? O tanque baixo, abasteça o Arla. E você já encontra também em postos a granel, como a gente chama, Sim, né? é bem fácil de encontrar. A questão é que o consumidor ele precisa ter realmente o conhecimento. Isso daí, em alguns não tem. Uma outra coisa também, Fernando, que eu gostaria de falar é a respeito de uma tecnologia nova que está chegando no mercado, muitas pessoas estão adquirindo e também às vezes não têm um conhecimento, que são os veículos híbridos, tá? O que acontece? O veículo híbrido ele vai ter um consumo de combustível muito menor, tá? Para você ter ideia, em média um carro normal vai de Feira a Salvador e gasta 10 litros de combustível, um veículo híbrido gasta 4 litros. Se for um híbrido plug-in, um híbrido que tem uma capacidade maior, às vezes não gasta nada de combustível e aquele combustível fica no tanque envelhecendo. Então já existe aditivos, inclusive, específico para veículos híbridos, que vão estabilizar aquele combustível por até um ano, para evitar que no momento que o motor a combustão entre em funcionamento, danifique os componentes daquele veículo que fica com combustível muito tempo parado. Pois é, dicas valiosíssimas. Daniel Galderizi, falei certo seu nome? Certíssimo. No começo e no final, graças a Deus. Daniel Galderizi, bom demais tê-lo aqui conosco. Obrigado, viu, pela aula que você trouxe para todos nós aqui. Vamos nos incomodar mais isso. Tem fontes que a gente, né? Quando a gente já tem um assunto, não, já chama, eu sei que a entrevista com fulano vai ser bom, você já tá nessa lista agora, a gente vai lhe incomodar, porque foi muito bom mesmo, muito bom, tirou muitas dúvidas que eu tinha e com certeza que os nossos ouvintes também tinham. Muito bom tê-lo aqui conosco, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, fico à disposição, e quem quiser acompanhar diariamente dicas de manutenção, pode nos seguir lá no Instagram, @carpauechip. Nós temos oficina localizada ali na Avenida Eduardo Frois da Mota, depois da Central da Construção, é de fácil acesso. Quem quiser também lá passar, tomar um café, trocar uma ideia, receber conselho de qual carro comprar, porque existem muitas opções no mercado, mas nem todas são tão duráveis, não é? Então eu fico à disposição. Maravilha, começamos então com o Daniel Galderizi, proprietário de oficina automotiva, e deu uma aula pra gente aqui a respeito de combustíveis, né? A gente lembra que a gente teve na última terça-feira, né? Foi terça? Quinta ou sexta-feira, né? Um problema aqui grave, né? Identificado pela polícia, um depósito que estaria sendo utilizado para adulteração de combustível, mas independente disso, a gente já tem outra situação. A gente passou a saber de outra situação aqui a partir do Daniel, que é, independente de adulteração, essa diferença que existe, né? Do que o motor foi homologado para receber e o que a gasolina, etanol e diesel nossos estão oferecendo por conta da mudança, né? Muito rápida dessas regras aqui no Brasil, mas para os motores que não foram modificados para isso, né? Modificar a gasolina sem pensar no motor que vai receber a gasolina. Então, realmente um assunto importantíssimo. 8h25, eu vou voltar às ruas da cidade agora, porque o repórter